Amém. Vocês estão felizes? Isso é muito bom. Eu quero agradecer ao pastor Jorge, ao pastor Marcos, pela oportunidade de estar aqui nessa noite. É uma responsabilidade, né? Eu falo que quando a gente sobe no púlpito, a gente teme e treme. Eu gostei desse púlpito, que aí eu vou tremer, vocês não vão conseguir ver minhas pernas tremendo. Tem igreja que o púlpito é fininho, aí você tem que ficar assim para o pessoal não ver. Mas aqui dá para ficar aqui atrás, ninguém vê eu tremendo. Mas é um prazer estar com vocês aqui nesses 2 anos de comunidade batista. Como o Jorge falou, assim, nós nos conhecemos há tanto tempo, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu conheci o Jorge, o Caio acho que nem era nascido ainda. Agora eu chego aqui, todo mundo cantando, Gabriel, menino tá bom, hein, Jó? Mas glória a Deus pela vida de vocês. Eu vim com a minha galera aí, nós somos do Ministério Fonte de Bênção para as Nações. A gente fica ali em Tapicerica da Serra. Eu trago um abraço do nosso pastor presidente, pastor Raí Pérez, que nos liberou para estar aqui nessa noite. E vocês que estão vendo aquela mulher linda e maravilhosa, fica de pé, por favor, pastora Regina. A vocês que ainda não casados, orem. Orem, porque eu orei e Deus me deu essa bênção. Então, assim, jejum, oração, joelho no chão, pode ter certeza que Deus vai abençoar. Obrigado, Deus abençoe. Pastora Regina, minha esposa, nós estamos ali como pastor auxiliar no Ministério Fonte de Bênção e hoje exclusivamente cuidando dos adolescentes e dos jovens. Deus tem abençoado o nosso ministério ali, tem crescido bastante. Trabalhar com adolescentes e jovens é bom e ruim ao mesmo tempo. Bom que qualquer coisa que você fala para jovem, para os adolescentes, ele fala, vamos, pastor, vamos sair para evangelizar meia-noite, vamos, pastor, vamos, pastor. Agora, às vezes, é 3, 4 horas da manhã, está ligando para o pastor ou para a pastora. Eu estou com problema. Ai, pastor. Mas, glória a Deus pela vida desses meninos. Deus tem abençoado muito o nosso ministério mesmo. O Senhor tem derramado uma bênção sobrenatural ali naquele local. E é muito bom. É muito bom ver a igreja lotada. Nós sabemos que o início de um trabalho ele é muito difícil. Eu me recordo lá em Valo Velho, quando a gente começou, né? Tá tudo terra lá, era meu pai, mais 3, 4 pessoas, e hoje chegar e ver aquela igreja, às vezes a gente chega e vê a igreja grande, instrumentos, a gente fala assim, nossa, queria uma igreja assim, mas ninguém paga o preço, né? Então chegar aqui em 2 anos, ter esse povo realmente é do coração de Deus, né? Eu aprendi que quando Deus dá a visão, Ele dá a provisão. Então se Deus está dando a provisão para sustentar esse trabalho, é porque a visão vem dos céus. Sem demora, vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 43. Eu vou ler o versículo 18 e 19. Isaías, capítulo 43. Eu vou ler primeiramente os versículos 18 e 19. Tomar um pouco de água, porque à tarde a gente acabou exagerando nos gols, né? Então fica com a voz meia ruim. A palavra do Senhor diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Estou fazendo uma coisa nova. Agora vai um pouquinho mais para frente, lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Filipenses, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-los, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pense que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram.
prossigo para o alvo. Feche os teus olhos nesse momento. E nessa noite, nós vamos pensar rapidamente sobre encerrando ciclos das nossas vidas, para viver um novo de Deus. E quando a gente encerrar ciclos, você vai poder celebrar o primeiro amor. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, venha, ó Pai, ao coração dos teus filhos. Ô Espírito Santo, você tem a liberdade de falar, você tem a liberdade de agir neste local. Nós só somos instrumentos do Senhor sendo usado nesta igreja. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém. Encerrando ciclos de nossas vidas para viver um novo de Deus. Aí você pode me perguntar, mas pastor, como assim encerrando ciclos? Aí eu tive a curiosidade de saber o que significava a palavra ciclo. Ela é uma palavra que vem originalmente do grego klikos, que significa uma série de fenômenos ciclos, ou seja, que se renovam de forma constante. Ela está dentro de um espaço e tempo que ocorre com regularidade, um fenômeno ou um fato. Muitas vezes as nossas vidas, como igreja mesmo, ou até mesmo na nossa vida pessoal, nós não temos vivido o novo de Deus, porque existem ciclos e processos das nossas vidas que precisam ser encerrados, que precisam ser anulados, e muitas vezes nós não estamos fazendo isto. Muitas vezes Deus deixa de nos usar, Deus deixa de realmente nos encher de novo, porque existem ciclos das nossas vidas que não foram totalmente encerrados. Nessa noite, enquanto eu estiver ministrando, você vai fazer uma reflexão da sua vida. E você vai começar a pensar, o que será que eu preciso mudar para que, para mais 2, 3, 4 anos, essa comunidade, esse bairro seja impactado por esta igreja? Às vezes, existem ciclos que estão atrapalhando até a nossa vida espiritual. Que não estão nos deixando viver conforme aquilo que Deus quer para nós. E nessa noite eu vou falar para vocês 4 fundamentos que irão fazer que vocês precisam passar para que esses ciclos sejam encerrados. E às vezes quando a gente pensa em encerrar ciclos e processos da nossa vida, muitas vezes é dolorido. Às vezes você vai ter que se afastar de amizades. Um parênteses aqui, às vezes eu falo para os adolescentes, existem amigos que, infelizmente, não são amigos para nós naquele momento. E às vezes existem amizades e ciclos de amizades que você tem que acabar para que o Senhor possa te encher de vinho novo. E como fazer isso, pastor? Como eu posso encerrar esses ciclos? À luz da Bíblia e alguns personagens, eu vou mostrar para vocês que existe sim a possibilidade de processos que estão te atrapalhando a ter uma vida de intimidade com Cristo, a ter uma vida de intimidade com o Pai, para que você possa celebrar realmente esse primeiro amor. Porque é muito bonito a gente chegar aqui, cantar, levantar a mão, adorar, mas às vezes a gente sai e as mesmas coisas estão acontecendo em nossas vidas. A primeira fase, o primeiro processo que é necessário para que você encerre ciclos da sua vida, é necessário você passar pela fase do fechamento. E o que é a fase do fechamento, pastor? Eu tenho estudado um pouco sobre a história do povo de Israel. O povo de Israel, ele andou durante 40 anos num deserto. Deus foi lá, libertou o povo, mandou Moisés, fez todo o processo para que o povo fosse liberto lá do Egito e fosse até a terra prometida, que manda leite e mel. E aí eu vou falar um negócio para vocês, irmãos. É seu. Só um parênteses. Esses dias, o Nicolas, que é meu enteado, estava tossindo.
Aí a pastora pegou, levantou e fez leite com mel para ele. Aí até ela chegar para dar o leite com mel para ele, ela tomou metade no caminho. Aí o Espírito Santo desceu sobre a vida dela. Ela entra no quarto e fala, amor! Eu falei, fala, eu até assustei assim, eu falei, recebeu alguma coisa aí, né? Vamos ver aqui. Qual a palavra? Agora eu sei porque na Bíblia diz que nós vamos para uma terra que mana leite e mel. Aí eu falei, nossa, teólogos estão há quase 300 anos buscando essa resposta, e ela, da cozinha no quarto, já tem essa resposta. Eu falei, ô glória. Eu falei, fala amor, porque amor é muito bom. Eu levei para o Nicolas quase que ele não bebeu, porque é muito bom. É por isso, eu falei, amém, glória a Deus, né? Então, se você quiser saber um pouquinho do que é a terra celestial, chega em casa e toma leite com mel. Aí você vai saber um pouquinho do que Deus tem preparado para você. Amém? Mas o povo de Israel estava andando naquele deserto. Eles poderiam ter, assim, se a gente pegar lá, geograficamente falando, o percurso que os caras demoraram 40 anos, de carro, em 2 horas ele chegava. Era como se fosse daqui em Campinas, mais ou menos. Mas eles ficaram durante 40 anos rodando no deserto. Sabe por quê? Porque o Senhor queria única e exclusivamente que eles fechassem aquele ciclo, que quando eles saíram do Egito, para que eles fossem para a terra prometida. Mas não, o povo ficava murmurando, o povo ficava blasfemando, e toda vez que acontecia alguma coisa de errado, eles voltavam para os ídolos. E aí muitas vezes, processos e ciclos da sua vida não estão sendo encerrados, porque você não tem coragem de fechá-los. E aí o Senhor não consegue agir da forma que Ele quer agir. Aí Ele não consegue fazer com que você celebre realmente esse primeiro amor. O povo de Israel tinha tudo, para chegar na terra prometida, que mana leite e mel, beleza amor? Aí, mas eles não chegavam. Porque realmente eles não estavam fechando o ciclo do Egito. É mais ou menos o que diz aquele grande ministro de louvor chamado Mano Brown. Alguém conhece ele aqui? Ele diz assim, né? A gente sai do gueto, mas o gueto não sai de dentro de nós, né? Ele tem umas frases assim, né? Muitas vezes é isso que está acontecendo. Você quer parar com alguma situação, mas você não tem coragem de encerrá-la. Você não tem coragem de fechar essa situação. E aí você fica rodando. E Deus muitas vezes está querendo que você nessa noite feche esse processo, esse ciclo que tem te atrapalhado a ter uma vida com Ele. Mas aí, continuando na Bíblia, nós temos a história de Noé. Deus chegou para ele e falou assim, deu ruim. Está todo mundo em pecado. Vai lá, faz uma arca. Chama o pessoal para entrar, que eu vou acabar com isso. Noé podia olhar para Deus e falar assim, mas como assim, mano? Fazer uma arca? Ele podia questionar. Mas não, ele obedeceu. Ele obedeceu, construiu a arca, colocou os animais, a sua família. Aí eu comecei a pensar, Noé vivia naquela região. Ele tinha amigos, ele tinha parentes, ele tinha pessoas queridas que ele tinha o convívio no dia a dia. Mas ele obedeceu e fechou aquele ciclo. Houve morte? Houve morte. Houve desespero? Houve desespero. Eu imagino que na hora que a galera começou a bater lá na porta e falava assim, deixa eu entrar, ele falava, pode, sei lá, era um primo, era um tio, era um melhor amigo. De repente ele já tinha acabado de assistir a Copa da época lá, Israel contra não sei quem, e eles estavam lá. Mas ele fechou, e ninguém mais entrou, ele fechou, acabou. Existem situações da sua vida, queridos, que realmente vai te trazer dor, vai te trazer separação, mas para que o Senhor possa vir, para que você possa viver o novo do Senhor, vai ser necessário fechar. Vai ser necessário fechar. Não adianta, com Deus não se brinca. Eu costumo dizer que muitas vezes nós, evangélicos,
Às vezes brincamos com Deus. E essa é mais uma frase minha, eles vão dar risada. O diabo não está brincando de ser diabo. Ele está ceifando vidas. Jovens estão indo para o inferno. E enquanto nós, muitas vezes, processos das nossas vidas, nós não estamos encerrando e estamos cooperando para que isso aconteça. Mas nessa noite, você vai fechar esse ciclo. Você vai fechar essa porta. Porque no nome de Jesus, quando você fechar, Noé fechou, mas o Senhor o recompensou. Pode ter certeza, vai doer, sim, pode até doer. Vai ser dolorido, sim. Vai ter que deixar aquele melhor amigo, aquela melhor amiga, vai ter que deixar. Vai ter que deixar o 10-10, igual dizem as meninas lá da igreja, vai ter que deixar o 10-10. Vai ter que deixar aquela mina, ela é muito gata, pastor. Sim, vai ter que deixar, porque para o Senhor, para que você possa viver o novo do Senhor, você tem que única e exclusivamente estar direcionado para Ele. Essa fase do fechamento, ela é dolorida, mas ela é necessária. O segundo processo pelo qual nós temos que passar é a responsabilidade. Muitas vezes, nós, sem querer, ou até mesmo sem um grande ensinamento, e sem responsabilidade, nós avançamos o farol vermelho e acabamos entrando em rascado. Às vezes a nossa falta de responsabilidade nos faz isto. Mas nessa noite o Senhor está te dando a oportunidade de abrir os olhos. E a partir de hoje você tem a responsabilidade de fechar ciclos da sua vida. Jonas, quando o Senhor deu a visão para ele, era para ele ir para Nínive. Ele teve a responsabilidade de tomar o rumo errado. Tudo bem, aquela era uma cidade pesada, era uma cidade que o pecado estava dominando, sim, era. Mas quando o Senhor deu a visão, ele tinha que ir para onde o Senhor mandou. Mas ele assumiu a responsabilidade de não ir para Tarsus. Muitas vezes, nós culpamos todo mundo, menos a nossa responsabilidade. É necessário nós agirmos com responsabilidade para que ciclos das nossas vidas sejam fechados. E sabe o que acontece? Às vezes nós transferimos a responsabilidade para o pastor, às vezes nós transferimos a responsabilidade para os nossos líderes, às vezes transferimos a responsabilidade para os nossos pais, mas nós mesmos não assumimos a responsabilidade de que nós entramos naquilo e nós temos que sair daquela situação. Moisés, quando ele mandou os 12 espias, 10 voltaram e falaram assim: não, lá tem gigante, não dá. Mais 2 voltaram e disseram assim: não, lá é uma terra maravilhosa, no poder do Senhor nós vamos conquistar. Eles assumiram a responsabilidade e eles entraram na terra prometida. Se nessa noite você assumir a sua responsabilidade, pode ter certeza que Deus vai te dar a oportunidade e a segurança de encerrar esses ciclos da sua vida que tem te atrapalhado. Mas é necessário que você assuma essa responsabilidade. Não coloque a responsabilidade no teu próximo. É igual criança, quando ela faz alguma coisa de errado, ela sempre culpa alguém, né? Ah, mas não é culpa minha. A culpa é dele, a culpa é do outro. Quando Deus vai lá e chama Adão, por que está escondendo de mim? Não, Deus, a culpa não foi minha, foi a mulher que tu me destes, né? Aí Eva, não, mas a serpente que o Senhor criou.
sempre jogando a responsabilidade para o próximo. Mas no momento em que você olhar com graça para a tua vida, e você realmente assumir esta responsabilidade, o Senhor vai te dar a capacidade de encerrar este processo que tanto te atrapalha. Queridos, enquanto nós não tivermos essa responsabilidade verdadeira, a gente vai viver um processo de repetição. O processo de repetição ele é doloroso porque você roda e não sai do mesmo lugar. As mesmas coisas acontecem, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, os mesmos pecados, porque você não está encerrando estes ciclos. A partir do momento que você assumir essa responsabilidade, o Senhor vai te dar a graça de mudar a tua história. A terceira fase, muito importante, e essa eu digo que é a mais complicada no nosso meio. Muitas vezes existem coisas das nossas vidas, ciclos e processos das nossas vidas que não estão sendo encerrados, porque nós estamos confundindo arrependimento com remorso. Quando nós nos arrependemos de verdade, quando existe um genuíno arrependimento daquilo que nós fizemos, Deus tem a capacidade de poder agir na tua vida. Mas sabe o que acontece? Existem situações da nossa vida que a gente vai lá, faz, aí a gente chega em casa, eu errei. Aí liga para o pastor, pastor, errei. Nossa, pastor, me perdoe. Eu falei, não, você precisa pedir perdão para mim, não, é para Deus, irmão. Perdão para Deus. Mas aí chora, aí chega no culto, levanta a mão e... Aí chega na segunda-feira e faz a mesma coisa. Sabe por quê? Você não viveu um arrependimento genuíno, você teve apenas remorso da situação que você está passando. A tônica do livro de Joel, o povo de Israel, quando eles faziam alguma coisa, eles já tinham a tradição de se rasgar as vestes perante o Senhor, ir lá e pedir perdão daquilo que eles faziam e se arrependiam. Aí Joel chegou e falou para eles assim, olha, Deus não quer que vocês rasguem as vestes não, viu? Deus quer que vocês rasguem o coração. Então, para que você possa ter um verdadeiro arrependimento, é necessário rasgar o coração na presença do Senhor. Quando você rasga verdadeiramente o seu coração, Deus age de uma forma diferenciada. Agora, nós vivemos essa vida de remorso, e aí a gente faz errado aqui, pede perdão ali, e aí daqui 1-2 meses faz a mesma coisa, acaba caindo, aí fala assim, ai pastor, caí no mesmo pecado. Sabe de uma coisa? Eu ouvi um dia desses um ministro do Senhor, ele falou que quando existe um arrependimento genuíno, até os pecados são diferentes. Você não vai fazer aquela mesma coisa. Não é que você vai deixar de pecar, mas os pecados são diferentes. Se você está caindo muitas vezes na mesma coisa, é necessário um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira libertação, para que você possa viver esse novo do Senhor. E se nós pegarmos a história lá na Bíblia, de 2 personagens, um deles é Judas. Judas, ele não se arrependeu. Ele sentiu um grande remorso. Aí o que ele fez? Foi lá e atentou contra a sua própria vida. Nós temos a história de um cara que, talvez muito bravo, Pedro. Jesus chega para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, te amo. Pedro falou que jamais iria negar a Jesus, mas Pedro vai lá e nega Jesus. E aí quando ele percebe que ele negou o Filho de Deus,
ele sai dali e se arrepende, chora. E se nós pegarmos a história do apóstolo Pedro, nós vamos ver que ele foi um diferencial na constituição do evangelho. Quando existe um verdadeiro arrependimento, quando os ciclos da sua vida que estão te atrapalhando, e existe esse verdadeiro arrependimento, o Senhor vai poder te usar muitas vezes, muito mais do que aquilo que você pensa e imagina. Se existir um verdadeiro arrependimento daquilo que você tem feito, você vai ser agente do Senhor, não só aqui no Branca Flor, mas você vai ser agente do Senhor em São Paulo, no Brasil e no mundo, porque você está realmente prostrado na presença do Pai. Que nessa noite você possa sair daqui realmente com esse arrependimento. Chega de uma igreja de pessoas com remorso. Chega de uma igreja em que Deus quer agir, mas muitas vezes nós não deixamos Ele agir. Sabe quando você vai poder celebrar esse primeiro amor que tanto foi cantado, que tanto foi falado aqui nessa noite? Quando tiver um verdadeiro arrependimento, quando você se arrepender na presença do Senhor, você vai chegar aqui, você vai pular de alegria, você vai chegar aqui, você vai celebrar o amor, porque você realmente se arrependeu aos pés de Cristo. Mas para que você possa fazer isso, é necessário que você tenha um particular com Deus. O arrependimento, ele é um canal entre você e Deus. Você pode chegar para mim, pode chegar para o pastor Jorge, para o pastor Marcos, ou para o teu líder e falar, não, estou arrependido. E na verdade está vivendo um grande remorso. Mas o Senhor nessa noite te dá a oportunidade, como diz Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Esqueça das coisas que para trás ficaram. E a quarta fase, para que possamos encerrar ciclos das nossas vidas. E essa é uma coisa bem difícil, que eu tenho aprendido a cada dia. É abrir mão do nosso senso de justiça. Abrir mão dos nossos direitos. Quando a gente abre mão dos nossos direitos, o Senhor muda a nossa história. Mas sabe o que acontece? Nós falamos que vamos abrir mão dos nossos direitos, cantamos muitas vezes, abro mão, Senhor, vou deixar na cruz, e chega e louva e adora ao Senhor e levanta a mão. Mas quando você tem que abrir mão dos seus direitos, quando você tem que abrir mão do seu senso de justiça, você muitas vezes não o faz. E ainda vem com aquela mandinga gospel, né? Pastor, eu vou ajoelhar, e a hora que eu ajoelhar e colocar essa irmãzinha ou esse irmãozinho, ela vai ver o que vai acontecer. Ela vai ver o que vai acontecer o quê, querido? Os teus direitos o Senhor levou na cruz. Muitas vezes nós não estamos abrindo mão dos nossos direitos para viver as nossas próprias vontades. Tem a história de José. Os irmãos dele prendeu. Os irmãos dele vendeu ele como escravo. Ele passou tudo aquilo na prisão, foi esquecido. O Senhor o recompensou sim. E quando ele viu que os irmãos dele estavam ali, ele podia falar assim, irmão, vocês estão aí, né? Lembra? Lá atrás, vocês me prenderam, chegou a minha vez, agora sou eu. Eu estou por cima. Vamos ver o que vai acontecer? Não. Ele abriu mão do seu senso de justiça, ele abriu mão dos direitos. E ali ele perdoou os irmãos dele e continuou a caminhada com Cristo. Muitas vezes nós não estamos abrindo mão desses nossos direitos, nós não estamos abrindo mão desse nosso senso de justiça, e por isso existem ciclos e processos da nossa vida que vão ficar emperrados, porque nós não estamos abrindo mão.
Mas na Bíblia nós temos também a história de Saulo. Ele era perseguidor, ele perseguia os cristãos, o Senhor foi lá, salvou, e aí ele vira Paulo. E aí ele abre mão dos direitos para viver um grande apostolado na era de Cristo. Até chegar um momento que ele diz: trago em mim as marcas de Cristo. O cara, ele abriu mão dos direitos dele. Ele era sábio. Ele tinha sabedoria. Ele questiona o Senhor e o Senhor fala para ele: amigo, a minha graça te basta. E ele permaneceu firme. Muitas vezes nós queremos que a nossa justiça prevaleça. E o maior exemplo de abrir mão da justiça e dos direitos foi Jesus Cristo. Jesus, ele não pecou. Jesus, ele não falhou. Jesus teve uma vida íntegra. Mas ele foi levado à morte e morte de cruz. Ele abriu mão dos direitos para que hoje você pudesse estar nessa noite celebrando este primeiro amor. Ele abriu mão de todos os direitos que ele tinha para que você pudesse celebrar a vida, para que você pudesse celebrar. Jesus podia muito bem falar assim: mas eu não fiz nada de errado, eles que paguem o preço deles, eles são pecadores. Mas não, ele falou: eu vou abrir mão dos meus direitos. Quantas vezes a gente já cantou, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão disso. E quando você tem que abrir mão verdadeiramente dos seus sonhos, dos seus planos, para que o Senhor possa estabelecer uma ligação com você, você fala: Senhor, até aqui o Senhor pode fazer, mas daqui para frente não tem como. Não tem como eu abrir mão disso, não tem como eu abrir mão dessa minha amizade. Abrir mão desse rolê aqui, jamais, né, Deus? Eu já vou domingo na igreja, no sabadão, tem que dar um rolezinho, tem que ir pro rodeio, né, Deus? Por favor, né? Às vezes a gente não quer abrir mão dessas coisas. Mas o Senhor nessa noite te dá a oportunidade de você encerrar esses ciclos, abrindo mão dos teus direitos e das tuas vontades. E quando você abre mão, quando você encerra ciclos da sua vida, aí você vai estar disponível para celebrar aquele primeiro amor. Porque verdadeiramente você estará mais puro. Em Marcos, capítulo 2, versículo 19 diz: Jesus respondeu: como pode os convidados do noivo jejuar enquanto está com eles? Não pode o quanto tem consigo, mas virão dias em que o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Nessa noite, se você estiver disponível a encerrar ciclos da sua vida, nessa noite, se você estiver disponível a encerrar aquilo que tem te atrapalhado a ter uma verdadeira intimidade com Cristo, Ele vai tirar o vaso velho, o odre velho, e vai colocar odres novos. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai ser cheio de vinho novo. Talvez essa noite você chegou aqui comigo, que começou a ouvir a nossa ministração, e existiam ciclos da sua vida que te deixavam assim. Talvez existem ciclos da sua vida que precisam ser encerrados para que você possa celebrar o primeiro amor.
Talvez existem ciclos da sua vida que é necessário para que vocês possam viver o novo de Deus, para que Ele possa derramar vinho novo, para que Ele possa derramar uma unção nova sobre a vida de vocês. Durante esses 2 anos, talvez quantas coisas aconteceram, quantos problemas aconteceram, mas você passou e existem ciclos até na vida da igreja que precisam ser encerrados. E talvez existiam ciclos assim. E durante a ministração você foi falando assim: Senhor, eu tenho que acabar com isso, eu tenho que encerrar com aquilo. E de repente você ficou assim, mas o Senhor quer mais de você. Ele não te quer pela metade, não. Ele te quer por inteiro. Nessa noite Ele quer te encher muito mais. Ele quer que você seja transformado, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Ele quer que você fique assim, para que Ele possa te usar e te encher. Quando você estiver assim, Ele vai derramar uma unção nova sobre a tua vida. E aí você vai continuar caminhando, e Ele vai derramar mais uma unção nova sobre a tua vida. E aí você vai continuar encerrando ciclos, e você vai continuar prosseguindo, mesmo com dificuldade, mesmo tendo separações, você vai continuar sendo cheio do Espírito Santo. E nessa noite Ele fala para você: queridos, existem processos, existem situações que precisam ser encerradas. Aí você pode falar: mas pastor, já está bom. Não, Ele quer que você encher-te mais, Ele quer que você transborde na presença dEle. Ele quer que você encha de vinho novo. Ele quer que você se refaça nessa noite. Ele quer que você transborde deste amor, para que você possa realmente celebrar esse primeiro amor. É necessário que uma unção nova seja derramada sobre a tua vida, sobre a vida desta igreja, e o Senhor há de transbordar vinho novo sobre essa comunidade. O Senhor tem vinho novo para você. O Senhor tem uma nova história para você. Foram 2 anos de dificuldades, foram 2 anos que começou assim, mas passou. Esqueçam das coisas que para trás ficaram. Existe vinho novo, existe uma unção nova. O Senhor vai derramar nessa noite uma unção diferenciada, para que vocês possam ser referenciais neste bairro e nesta cidade. Mas para isso é necessário que esses processos e esses ciclos que têm atrapalhado a sua vida sejam encerrados nesta noite. Porque só assim Ele vai te encher de vinho novo.